Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá Inês, tudo bem? Olá, boa tarde ou bom dia. Olha, oh, pois, para quem estiver a ouvir, não é? Por acaso é boa tarde, não é? Por acaso é boa tarde no nosso caso. Olha, eu estou muito grata por tu teres aceito o meu convite. Tu és assim uma pessoa cheia de energia, cheia de coisas para fazer. Disseste-me logo assim uma série de datas que eu fiquei logo toda contente, disseste-me que sim. E pronto, e obrigadinha por este bocado, porque eu acho que vai ser bom para mim, mas também para todas aquelas pessoas que se calhar não te conhecem e vão-te passar a conhecer, não é? Porque tu és assim uma luz mesmo. Obrigada pelo convite. É uma Olha, honra estar aqui. obrigada. Olha, então, à semelhança daquilo que eu tenho feito, eu vou fazer aqui uma apresentação tua, com base na numerologia. Normalmente eu só digo aqui coisinhas boas, portanto não ponho aqui, estou a brincar, isto não há nada de negativo nas pessoas, é o que é, tu sabes disso, não é? És assim uma pessoa que tens feito muito desenvolvimento pessoal, quer para ti mesma, quer para os outros. E pronto, basicamente é isso. Vou fazer aqui a apresentação e depois pronto, depois dizes-me aquilo que achaste. Então, quem é a Inês? A Inês é uma aventureira, progressista, gosta de se sentir desafiada e desafiar quem com ela se cruza a encontrar o melhor de si. Com uma mente ativa, muito ativa às vezes, muito curiosa, e o corpo às vezes tem dificuldade em acompanhar a velocidade a que ela anda. No entanto, aquilo que acontece, não é? E que é muito daquilo que tu trouxeste como potencial, às vezes a coisa anda tão rápida que tu desfocas com facilidade. Tem muita noção das suas ações sobre os outros, como tal, é profundamente comprometida com os seus deveres e responsabilidades. Adora estudar e encontrar novas formas de se alinhar com a sua verdade, vive ao seu próprio ritmo, pelo menos neste momento parece-me que sim, desde que esteja em permanente expansão. É uma líder compassiva que na sua essência tem objetivos nobres, altruístas e generosos. É muito difícil ficar indiferente à sua presença, pois facilmente inspira aqueles que com ela se cruzam a abrir caminho e a explorar novas hipóteses. Apesar de muito nova, já fez aqui uma panóplia de coisas, é formada em arquitetura, é apaixonada pela relação dos espaços com a saúde, descreve-se como uma terapeuta da casa e acredita que ter uma casa alinhada, saudável e feliz vai muito além da decoração que se coloca nela. Achei tão giro isto. Sim. Cruzamos-nos, ainda bem, no curso de Líderes Femininas da Inês Nunes Pimentel, onde a desafiei a aliar os seus métodos à numerologia da casa. Porquê? Porque ambas acreditamos que não estamos nos espaços por acaso e que estes têm mensagens claras para nós, sendo uma extensão de nós. Sendo uma extensão de nós, tem um enorme potencial de cura. Há bem pouco tempo deu um salto de fé e tem um projeto bem bonito e promissor que nos vai falar aqui. Então, foi bom? Sim, foi bom. Esta numerologia é muito gira, é muito gira. É muito gira. Vem validar muita coisa, não é? E Mesmo. mostrar umas contas mais. Sim, eu acho que é mesmo é muito uma tomada de consciência, não é? Acaba por trazer ali algumas olha, realmente, eu sou assim, que giro. Sim. Mas como é que aquela pessoa sabe que eu sou assim?
possível, ela não me conhece. E a verdade é que nós não nos conhecemos, nós cruzamos e já falámos algumas vezes, mas não podemos dizer que nos conhecemos Sim, mesmo, sim, não é? sim. Não faço a mínima ideia se isto é verdade ou não em ti. Mas eu acredito mesmo que eu seja. Ora bem, então, agora, antes de começares aí a falar do teu grande projeto, eu vou fazer aqui algumas perguntas só para te conhecer melhor e para tu também te estás a conhecer como humana que és, não é? E só como terapeuta da casa, porque nós temos muita mania depois de sermos muito catalogadas com as profissões que temos, Uhum. não é? E não é nada disso que tu bem sabes, não é? Sim. Não é à toa que eu começo a fazer a descrição com tudo aquilo que não tem nada a ver, só no final é que eu falo na profissão, porque isso é só uma das tuas partes, não é? Não és tu, não é? Exatamente. Ora bem, então, um cheiro que faz lembrar a tua infância. Não foi há Olha, muito tempo, vá. não foi há muito tempo. O cheiro da maresia. Ai, que bom, que bom. Uhum. Esse também é um dos meus, engraçado. Um defeito. Um defeito? Um defeito, tenho muitos. Um defeito, olha, sou muito teimosa. Ok. Sou muito teimosa. Às vezes isso é uma qualidade, não é? Depende, eu acho que todos os defeitos são oportunidades, nós conseguimos Exato. olhar para eles como Eu oportunidades. também concordo. Mas em algumas alturas a teimosia não é a nossa melhor amiga. Pois não, às vezes uma pessoa tem que ceder, tem que se render, não é? Eu que o diga, eu que o diga. Uma qualidade, também tens muitas, vai ser difícil. Uma qualidade. Olha, uma qualidade, acho que é sempre mais difícil nós falarmos das nossas qualidades, não é? Mas uma qualidade que eu tenho, eu acho que tenho, deixa-me pensar assim, o que é que eu posso dizer? Uma qualidade. Eu fico sempre com muita dificuldade nas qualidades. Fácil, não é fácil. Mas, olha, posso dizer, ainda ontem eu estava a falar, ontem não, anteontem, já não sei, estava a falar com uma amiga minha e uma coisa que eu me tenho vindo a perceber é que eu tenho uma capacidade muito grande de ver as coisas de fora. Eu acho isso, eu tenho-me percebido ao longo do tempo, eu acho isso maravilhoso e considero isso uma qualidade. E acredita que olhando para o teu mapa, isso é alinhadíssimo mesmo, é alinhadíssimo contigo, porque é exatamente esse, é colocar-nos, quando tu dizes que te colocas de fora, e eu não sei se é isto que tu queres dizer, mas é muito do lugar de observador, sem te envolveres com a situação, sem te envolveres com a pessoa, ou seja, é muito do lugar de estar realmente a observar o que é, sem julgamento, sem, não é? Isso não é fácil, mas estás alinhadíssima porque é exatamente aqui este início de vida, está muito alinhado com essa energia, portanto ainda bem. Eu acho que os inícios de vida são sempre a base, não é, da nossa sustentabilidade para o resto, não é? E é muito bom e não é nada fácil mesmo. Ora, algo que te tira do sério. Algo que me tira do sério. Desrespeito, tira-me do sério. Não consigo lidar. Ok. Valores que tu não prescindes de afirmar ou com os quais tu te identifiques. Valores com os quais eu me identifico. Olha, valores com os quais eu me identifico. Se calhar vou ter que te explicar alguns, porque assim, eu acho que os valores são muito pessoais, então nós às vezes dizemos, eu vou dizer valor X e as pessoas, eu também tenho, e às vezes são conceitos não diferentes. É bem assim, claro. Não é bem assim. Eu tenho o meu valor principal, que há um exercício que depois as pessoas que quiserem podem fazer, para descobrir quais são os nossos valores. O meu valor principal é família. Só que para mim família não é só a família que nós conhecemos de forma tradicional, ok? São todas as pessoas que eu acolho ou que me acolhem a mim como parte das suas vidas. Isso para mim é crucial, porque basicamente eu sou composta por todas essas pessoas. E às vezes nem tem que ser pessoas da minha família de sangue, vamos chamar assim, não é? Sim. A maior parte das vezes se calhar nem é. Pronto, então para mim é assim, o primeiro de todos é família. O segundo de todos é amor, mas um amor muito mais de aceitação, sabes? Sim. Não aquele amor de apaixonado e não sei o quê, que faz tudo pelo outro. Não, um amor que aceita. É muito aquele que tu até te colocas no lugar do outro com muita facilidade, não é? E que aceita o outro como é, mesmo que às vezes não concorde com aquela visão. Eu acho que é uma capacidade... Que é muito difícil também, muito difícil, não é? Não, mas tem muito a ver contigo. E há alturas que, e isto para dizer que não sou perfeita, há alturas que eu também não consigo fazê-lo, mas como é tão forte em mim, eu tento sempre, quando, por exemplo, eu me apercebo que não o fiz, ou que não aceitei certa determinada coisa, de voltar atrás e dizer, ok, fui contra mim mesma.
sabes? Exato. Fui contra aquilo que é importante para mim. Ok. E depois, outro valor que eu tenho, assim, vou-lhe chamar justiça, mas não no sentido da justiça como nós a conhecemos, aquela, tipo, pelas leis humanas, não, a justiça no sentido de cada pessoa tem a sua verdade, certo? Então, se cada pessoa tem a sua verdade, cada pessoa vai ter um conceito de justiça diferente. Aquilo que é justo para ela pode não ser o que é justo para mim. Eu acho que estes três acabam por estar um bocado interligados. É muito o respeito pelo outro, o amor pelo outro, mesmo que eu não compreenda, que eu não fizesse igual, e uma justiça de, se aquilo é o certo para ele, então eu vou fazer por ajudar aquela pessoa, tipo, a alinhar aqueles valores, sabes? Que lindo, não, e aliás, e não deve ser, digo eu, que eu também não tenho que julgar, mas não deve ser fácil equilibrar esses valores, não é? Que são valores parece que são tão básicos e são tão desafiantes de os colocar em prática diariamente, porque depois é que isto é tudo muito bonito, não é? Nós até dizemos isso com muita facilidade, mas imagina, não é? Tu tens tão novinha que tu és, não é? E tens muita consciência disto, ter consciência é danado, porque depois estás-te sempre tipo, eu nesta situação, não é? Quase chicotear, nesta situação eu não honrei este valor, não é? E lá está, é como tu estás a dizer, eu fui contra mim, não é? Isto acaba porque constantemente tu estás a ser testada a tua vida com estas questões, não é? Portanto, não são valores fáceis e não é fácil também termos consciência tão cedo do que é importante para nós, do que é mesmo importante, sabes, aquela base, não é, para construir o resto, e por isso é que tu já estás tão evoluída, não é, porque ter esta base já é fundamental. Olha, um ritual diário que tu não prescindes? Olha, eu não tenho rituais. Até porque eu não me identifico com rituais, sabes? Não mudo tanto, não sei, eu às vezes digo assim, deve ser por causa do meu signo ou de qualquer coisa. É o que for. Porque eu mudo constantemente, então, como eu mudo tanto, eu não consigo ter um ritual que eu te digo, eu faço todas as manhãs X. O ritual que eu faço todas as manhãs é aquele ritual básico de acordo, vou à casa de banho, lavo os dentes, sabes? Boa. Já me disseram aqui um ritual de tomar banho, portanto, por exemplo, estás a ver não tenho um daqueles rituais de faço yoga todas as manhãs, não sei o quê. Não, porque eu mudo tanto, eu acordo tão diferente todas as manhãs, que eu, tipo, não, já tentei ter rituais, sabes? Mas eu tenho que ir mudando, eu acordo, se calhar o ritual é eu acordar e perceber o que é que faz sentido hoje, tipo, não o ritual de fazer yoga, meditação, ou ir dar uma caminhada. Então, mas isso faz tanto sentido. É assim, a tua própria energia é uma energia... como é que eu ia dizer, é uma energia em que está em constante metamorfose, não é? Em constante mudança. Se tu já tens muito essa energia, não é? Aquele valor, a rotina não é tão, não te identificas tanto. É óbvio que tu tens que te assumir que não faz sentido para ti fazer as coisas iguais todos os dias, não é? E de alguma forma, pois, porque nós temos... o efeito manada, é muito aquela coisa, eu por acaso ainda há bem pouco tempo falava nisso, é muito aquilo. Agora há montes de livros em que as pessoas dizem que as pessoas têm que acordar cedo, porque se acordarem cedo é que é bom, tipo 5 da manhã ou 4:30, não é que isto é de madrugada, não é? E que é bom fazer exercício a essa hora, ou meditar a essa hora, mas é bom para quem? Exatamente. Percebes? Eu falava nisto até com uma pessoa que me dizia assim, Paulo Rita, eu tentei, juro-te que eu tentei, mas eu não consigo, aquilo é um esforço para mim, então se eu dou esforço... frustrante. Depois é frustrante, não é? Que nós entramos naquela frustração de porque é que elas conseguem e eu não consigo. Entendes? Então, em vez de melhorar, ainda piora. Eu acho que nós temos mesmo que destruturar estas coisas, porque não há certo e errado. É assim, se aquela pessoa se sente bem acordar às 5, tu se calhar até experimentas. Aliás, tu, como és uma pessoa de sentir e de experimentar, possivelmente tu não vais negar alguma coisa que não desconheces à partida. Vais dizer, ok, vou experimentar, logo vejo. E experimentas e se calhar, não me identifico. Está tudo certo, está tudo certo. Eu acho que este efeito manada é muito, eu sei que os livros são maravilhosos, eu adoro ler e adoro tirar ideias e tudo mais, mas eu acho que a pessoa tem que ser ela mesma.
Sim, eu costumo dizer que se existe, vai servir a alguém. Não é um bocado como as dietas. Há 750 dietas e toda a gente diz que elas funcionam todas. E eu digo assim, elas eventualmente podem funcionar para alguém, porque se há alguém que diz que funciona, foi porque para ela funcionou. Mas não significa que vai funcionar para mim. Eu acho que é um bocado isso, não é? Hoje em dia temos esta coisa também da espiritualidade, em que para ser espiritual eu tenho que fazer yoga, eu tenho que meditar, eu tenho que sorrir todos os dias. É uma ideia muito errada, não é? E depois toda a gente tenta fazer isso, e eu já fiz isso, já tentei ser essa pessoa que estava sempre bem, sempre feliz, e não posso estar triste, tenho que ser positiva, e não sei o quê, e tu começas a negar tudo aquilo que tu és, porque tu já não te permites ser tu, tens que ser aquilo que é uma imagem que alguém te disse. Boa. E então eu acho que também criei aqui um bocado uma coisa com rituais, apesar de que, para te dizer que estavas a falar há bocado da questão das rotinas, há muitas coisas que eu gosto de ter rotinas, sabes? Eu sei. Eu acho que é uma questão de tu perceberes onde é que faz sentido tu teres essas rotinas e onde é que faz sentido tu libertar-te dessa pressão, que se calhar até vem de fora, nem é uma coisa que te sai natural. Eu acho que no fundo tu observas isso. Sim. Diz-me lá, qual é o problema de fazer diferente todos os dias? Vai morrer alguém? Não. Então, percebes, já estás a destruturar. E aquela parte das rotinas que estás a dizer, que eu sei, e realmente tu tens muito a nível daquilo que tu trouxeste como ferramentas da tua personalidade, também faz sentido para ti tu teres as coisas estruturadas numa determinada parte. Porquê? Porque também te traz esse equilíbrio, não é? E evita aquele desfocar, aquela dispersão que eu estava a dizer, não é? Ou seja, tem toda a lógica. Eu acho que nós temos é que olhar para as coisas, somos todos diferentes, e olhar e dizer assim, se eu não fizer isto, vai acontecer alguma coisa. Agora, claro, acho que as pessoas devem procurar sempre o melhor para si, não é? Desde que não seja em esforço, não é? Porque tudo que seja em esforço, eu para mim, a palavra esforço, só dizê-la já tem um peso, sabes? Já tem um peso enorme, que eu acho que nós devíamos viver todos assim uma vida sem esforço nenhuma, não é? Mais bem livres, não é? E a liberdade que tem tanto sentido, não é? Para ti. Ora bem, então, se tu tivesses a oportunidade de ficar numa ilha deserta com alguém famoso, com quem é que seria? Famoso? Tem que ser famoso, não sejas assim, senão tu dizias aí uma amiga qualquer, ou um namorado ou assim, não, tem que ser uma pessoa famosa. Famoso? Tem que ser difícil. Ai meu Deus, espera aí, com alguém famoso? Famoso tipo que é de televisão, assim? Assim? Sei lá, pode ser até só teu conhecido. Exato, é muito provável que eu para nomes sou... Ai, que boa pergunta. Com alguém famoso. Imagina, ficavas lá umas horas, estás a ver aquela pessoa, tipo, tu gostavas de estar ali, porque não pode ser assim uma cena constrangedora, não é? Porque a ilha é deserta, não vais ter um café, não tens casa de banho. Vamos esconder. Olha, não te sei dizer. Alguém famoso. É que não sei mesmo. Olha, mas agora não sei, mas eu lembrei-me aqui de uma coisa. Eu às vezes vejo assim coisas um bocado fora, inspiro-me um bocado fora do normal. E eu acho que toda a gente tem alguma coisa para nos ensinar. Então, eu esta semana até estive a ver um documentário da Jennifer Lopez na Netflix. Sim. E eu achei-a uma pessoa muito interessante. Então, se calhar eu não me importava de passar assim, tipo, uns tempos com ela numa ilha, porque eu acho que nós podemos aprender. Eu também sou muito nessa, sabes que as pessoas são, nós, então, não sei se isto é uma mentalidade muito portuguesa ou se isto é mundial, não faço ideia, não conheço assim tão bem o mundo para poder afirmar isso, mas há muito sabes, aquele preconceito, porque por exemplo, imagina, estás a falar de uma cantora, né, tipo, o que é que ela tem para me ensinar? Eles às vezes têm tanto a nos ensinar, principalmente nestes documentários. Eu adoro ver documentários em geral. E não me privo de ver documentários que seja de músicos, ou até podem ser tipos de música que eu não me identifico, ou tipos de filmes que eu não me identifico, por exemplo, sei lá. Mas eu acho que é super interessante nós percebermos aquele lado. Olha, eu uma vez... vi um documentário, uma entrevista, uma coisa qualquer, de uma rapariga que trabalhava em pornografia. E se tu me dizes assim, se eu me identifico, eu não me identifico, não tenho nada contra. Mas aquilo para mim foi tão interessante ver o lado dela,
Então eu passava a vida a Sim. falar naquilo e as pessoas só diziam assim, oh Rita, por amor de Deus, o que é que tu... Eu assim, a sério, Eu também sou essa pessoa. eu tentava explicar que aquilo era super, que aquilo foi muito interessante, eu ver o outro lado, sabes, quando tu vais para aquele lugar, não é, nos documentários, há muito esse lugar da vulnerabilidade, não é, nem tudo corre bem, há sempre, não é tudo um mar de rosas nos dias deles, não é, e Sim. aquilo para mim, eu acho que é muita magia, não é, o que é que eles fazem para Sim. lidar com a pressão, para lidar com os medos, eu acho que tu isso. aprendes muito, não é? E eu achei, já também, agora estavas a falar, eu lembrei-me de outra pessoa que até Estás a ver, tem sido bastante criticada, que é a Anitta. olha, Assim, é daquelas foi outra pessoas... que o documentário dela é muito fixe, sim, Exatamente. sim, É que nós conseguimos perceber, e tive muitas pessoas a falarem, mesmo pessoas que não gostam do tipo de música que ela faz, que não ouvem o tipo de música sim. que ela faz, e que disseram que realmente dá Não para a perceber a conhecem, resiliência que a pessoa tem, sim, porque tem que ter muita resiliência. Estamos a falar de uma pessoa que ela tem 20 e tal anos, não é? sim, e veio do nada, E veio do nada. E a Jennifer Lopez também tem muito esse background de perceber que elas são pessoas extremamente multifacetadas. Elas fazem um bocado de tudo. Elas não estão ali só para cantar. Então eu acho isto sim, muito interessante de ver como é que eles lidam, como é que elas também se impõem e se metem respeito, porque eles são uma família, mesmo com os dançarinos sim, e tudo mais, mas ao mesmo sim, tempo sim. são elas que estão a liderar aquilo São as tudo, líderes, não é? não é? E E tu então percebes muito disso, não é? eu acho Porque muito interessante. é muito a forma, é assim, todos nós temos um pouco de liderança, não é? Sim. Pois há uns que vêm trabalhar mais a liderança que outros, não é? No teu caso, por exemplo, específico, tu tens energias próprias de liderança, não é? Não foi por acaso tu deste o teu salto de fé, nem tu tens muito dessa energia marcada em ti. E é giro realmente tu ires buscar a esses documentários também eu perceber como é que a outra pessoa faz, não é? Como é que, porque e eu sei que tu vais entender aquilo que eu vou dizer porque também tens aqui isso, não é? É muito aquilo, opa, se calhar se eu disser isto não estou a agradar a outra pessoa se calhar vai Sim, ficar magoada, nem é desiludida, é magoada sim. comigo, se calhar não vou saber dizer isto de maneira a outra pessoa ficar bem na mesma. Isto não é fácil e realmente elas, opa, eu digo-te, acho que é uma pressão. Uhum. eh, Cantores, atores, opá, é uma pressão tão grande que eles têm que ter aqui uma série de métodos e E métodos e tem métodos tem que para ter características, eu acho que tem que ter características muito específicas. Nem toda a especiais. gente tem Especiais, como ser. a maior parte deles são muito iluminados, sabes, Sim, em sim. termos de já vêm com um padrão de desenvolvimento pessoal enorme, porque tens de ter, não é? Tens de ter, Pois. não é? De alguma forma tens de ter para lidar com isso. Olha, mas muito interessante, estás a ver? Um, que uma pessoa acaba por ir buscar, e eu achei piada porque eu também sou muito assim, depois não consigo explicar isto às outras pessoas. Eu adoro estas coisas. Por exemplo, quando foi esta questão da Anitta, eu não vi o concerto dela no Rock in Uhum. Rio que deu na televisão. Mas foi a coisa mais falada, né? Sim. Andaram a falar nisso durante montes de tempo, mesmo cá em casa houve pessoas que viram, e eu epá, eu dei por mim a defendê-la, eu a dizer assim, mas vocês conhecem a pessoa? Vocês conhecem a rapariga? Epá, a rapariga, não é? Porque Sim. realmente quando nós vemos um bocadinho do documentário não quer dizer que tu possas ir tomar café com ela, mas de facto tu passas a conhecer um bocadinho, Sim, e é, começas a perceber também os passos que ela deu e que tu claro, começas. E depois eu, claro, muito também daquilo de me pôr no lugar do outro, claro, penso, claro, o que é que fazia se fosse eu? Porque provavelmente exatamente. ela tem ali uma parte, agora falando da Anitta, ela tem ali uma parte do documentário Uhum. que fala um bocado do trajeto dela quando quis arranjar uma pessoa na América que a colocasse no Yeah, mercado sim, americano, sim, né? sim, sim. E Manager, o manager, isso, sim. estava a faltar aqui o nome. Uhum. E foi extremamente frustrante. Ela conta isso, que tipo, seguiu 700, ela foi a imensos sítios. Nós achamos que as coisas são assim, não é? E às vezes olhamos, mesmo hoje em dia nas redes sociais, nós olhamos para a vida dos outros, aquelas pessoas que nos inspiram. Não precisa de ser um cantor, às vezes são pessoas tipo que, pronto, têm mais seguidores e nós ainda vamos Claro, muito nesta onda do a pessoa tem muitos seguidores, depois mostra um tipo de vida que nós gostávamos de ter. Só que ela mostra 15 segundos da vida dela. E nós pois é. começamos logo a fazer ilações e a dizer, tipo, eu também queria, eu também gostava, e aquilo é tão fácil para a Para ela pessoa. é Só que fácil, não é? nós Pois, depois não conseguimos perceber o caminho que aquela pessoa fez e claro, que se até lá. calhar, se tivéssemos que fazer esse caminho, nós não íamos querer Pois não. aquilo.
Exatamente. Por isso é que eu não queria mesmo. A verdade seja dita, mas precisamos ter essa consciência. Para responderes isso, tens de ter essa consciência, não é? E para teres consciência, tens que pelo menos conhecer. Eu acho que isto é muito. Nós temos muita tendência para, em geral, porque eu também já o fiz, agora com mais consciência evito fazê-lo, que é. Opa, a outra pessoa tem os seus processos, tem as suas histórias, tem a sua vida e nós só podemos falar daquilo que sabemos, não é? Exatamente. Se não soubermos o mínimo, não podemos falar e mesmo sabendo o mínimo, nem sei se temos o direito de falar, não é? Sim, porque nós não vivenciamos aquilo, exatamente, não é? Porque os corpos são diferentes, as emoções são diferentes, as vidas são diferentes, não é? Sim, a forma de nós reagirmos até às coisas são diferentes, não é? É mesmo, Por é isso mesmo. é que... É mesmo, é mesmo, é muito interessante, muito interessante. Bom, e para isso, então, já conhecemos aqui um bocadinho de ti, e muito, olha, e fui surpreendida, não é? Também é um bocado de mim. Olha, o que é que eu queria que tu agora falasses? É assim, eu de facto conheci-te agora, não é? Em 2021, 2022, não é? Foi mais, ou 2022, só foi em 2022, pronto. Eu estava a ver quando é que tinha começado o curso, isto parece que já foi há muito tempo, foi em 2022, tens razão. E de facto, eu pensava que este teu projeto que tinha começado agora, e não é? Isto já tem, eu fui fazer aqui uma pesquisa, isto já tem aqui algum tempo, mas de alguma forma, se calhar começa a dizer, olha, arquitetura porquê? Não é? Sempre foi um sonho teu, sempre, não é? Já aquela coisinha, não, desde miúda já pensava muito nisto. E depois, de alguma forma, quando é que tu começaste a sentir que te tinhas que diferenciar como arquiteta? Ok, então olha, a primeira vez que eu tive assim contacto e que me apaixonei por arquitetura foi no meu 8º ano. É lá! Numa aula de história, numa aula de história em que a minha professora falou da Casa da Cascata. Eu não sei se tu conheces, nem que as pessoas que estão a ouvir conhecem, mas se não conhecem, quando saírem, vão pesquisar, porque é assim, incrível. Mas eu já ouvi falar, sim. Ela é muito, muito conhecida. Se calhar o nome não te diz, mas quando viste, certeza que vais reconhecer. E eu apaixonei por aquilo, até fiz um trabalho na altura sobre a Casa da Cascata e tudo mais, e etc. E depois, entretanto, no 9º ano, acho que agora não se faz, mas fazia-se os testes psicotécnicos, não é? Para ver as áreas. Pronto, e me ensinam artes. E eu pensei, bem, artes, mas eu sou um zero a desenho, eu sou muito má, como é que me saiu artes? E Estás eu a falar a sério? Vou falar a sério. Ai, opa! Ai, que brutal! E eu assim, bem, de artes, só se fosse arquitetura. Mas fiquei naquilo, na altura, depois com medo no secundário, acabei por ir para ciências, porque pensei, eu estando em ciências tenho mais abertura para se quiser ir para engenharia, é sempre esse pensamento, sim. Então não fui para artes, apesar de que fui para ciências com geometria descritiva e fiz aulas à parte de desenho, que tenho a dizer que foram tenebrosas, porque eu sou muito má em desenho. Continuo a ser, que é diferente, muito má. No 12º ano, tive que escolher e a arquitetura estava sempre ali. Só que, para te explicar, eu nem sabia, uma vez chegaram à minha beira e disseram assim, mas sabes o que é que faz um arquiteto? Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia porque nunca ninguém me tinha explicado o que é que fazia um arquiteto. No entanto, aquilo andava ali e eu acabei por ir para o curso de arquitetura. Ai, opa, foi um choque. Que máximo, não. Foi horrível. Foi horrível. Eu no primeiro ano olhava à minha volta e dizia, estas pessoas estão todas tipo super alinhadas com o curso e eu não consigo entrar na dinâmica, não consigo perceber nada disto, estás a ver? Tipo, não me enquadro, as pessoas tipo super boas notas a projeto e eu sempre mais notas, tipo não conseguia perceber nada daquilo, não conseguia entrar naquela dinâmica. Tanto é que eu, comecei a ficar muito triste e pensei, vou ter que mudar de curso. Natural, então, para onde é que eu queria mudar? Para Engenharia Informática, que é para tu perceber, não tem nada a ver. Poxa! E ainda estive ali no meu primeiro e no meu 2º ano da faculdade a pensar, mudo, não mudo, mas pronto, sempre com aqueles medos acabei por, olha, agora acaba o curso, não é como se fosse um curso pequeno, são 5 anos. Agora acaba o curso. E é complexo, não é? Não é assim, sim. Não é assim um noites curso. Sem dormir. Pois. E fiz o curso, tenho a dizer que eu era a melhor aluna a tudo o que não era de arte, ou seja, a matemática, a engenharias, tipo infraestruturas, tudo isso eu era boa, a geometria descritiva, tudo o resto que era projeto, desenho, essas coisas todas, eu era péssima. Mas pronto, lá fiz o curso, 5 anos, só que eu depois, no final do curso, não é que tive que fazer a dissertação de mestrado. Sim. E eu aí comecei, tipo... Claro que associada a muitas outras coisas na minha vida, comecei a ir muito abaixo,
estava muito frustrada, odiava o curso, queria desistir, mas tinha muita pressão de fora a dizer, agora mais um ano e faz o estágio à ordem, não é? Porque nós temos que fazer o estágio à ordem de arquitetura para poder ser arquitetos. Sim. E é um ano de estágio. E eu, ok, mandei um currículo, fiquei no sítio, que é uma empresa portuguesa na área do têxtil sim, sim, e de sim. acessórios, Uhum. e então comecei a trabalhar nessa empresa a fazer o desenho das lojas. Mas o desenho das lojas, como é uma empresa muito grande, as lojas são iguais em todo lado. Então Ok. o desenho é basicamente tu mete para dentro mobiliário. Tu é como quem joga ao Sims, não sei se alguma vez jogaste. Sim, sim. Tu não estás ali a pensar, estás ali só a desenhar. E eu tive um ano nisto e comecei a ficar com um burnout muito grande. Portanto, eu ia chorar para o trabalho, vinha a chorar ao trabalho, chorava ao meio do dia, chorava ao meio da tarde, estava sempre a chorar, muito frustrada. E fiz uma proposta lá, porque para além dessa vertente de projeto que nós fazíamos, né, do desenho das lojas, havia outra área, que era Project Manager. E eu disse, eu gostava era de fazer isto, eu gostava, eu pressionei e puseram em Project Manager. Só que o que acontece? Aquilo era muito intenso. Então, de repente, eu passei de estar no escritório das 9 às 6 para viajar semana sim, semana não, tipo assim, género, vais e agora safas-te. E então eu fui. Fui para a Espanha, fui para a Irlanda, fui para a Tunísia, fui para a Bósnia, fui para a Geórgia, fui sozinha abrir as lojas. Imagina, eu estava na Tunísia onde eles nem sequer falam inglês, portanto eles só falam árabe e francês, e eu não falo nem árabe nem francês. Então eu estava super mal já emocionalmente, e eu nunca deixava ninguém me levar ao aeroporto, porque eu ia o caminho todo no Uber a chorar, tipo, até ao aeroporto. Claro. Chegava lá e andava tipo super perdida, porque depois tinhas que te impor, porque ainda por cima são culturas diferentes, as pessoas têm diferente de ver, eram franchisados, tu tinhas que lidar com o cliente, então aquilo para mim foi assim. Hoje em dia eu digo, tipo, foi muito bom, mas na altura até estava a ser péssimo, tanto é que eu no final da última viagem que foi para a Geórgia despedi-me. Tipo, cheguei ao escritório e disse, não dá mais, vou-me embora, não aguento mais. Exatamente. Não aguento mais isto. E para mim ali foi, eu não quero ser arquiteta, porque depois o que eu vi à minha volta era ou pessoas a ser totalmente exploradas em ateliês de arquitetura. Certo. Né? Eu tinha amigos meus, colegas de curso, que uns nem sequer estavam a receber um ordenado, estavam lá a ser totalmente explorados, e é muita cultura da arquitetura. É ou estás a ser explorado, ou estás a receber um ordenado mínimo, a trabalhar 12 horas por dia, fim de semana, feriados, tudo, eu tipo, eu não quero tens isto que cumprir mim, prazos e tudo mais, não é? Exatamente. Claro. E eu não quero isto para mim, portanto, eu nunca na vida vou ser arquiteta, porque eu não me enquadro neste mundo, não me enquadro, não me identifico, não entendo, tipo, não consigo. E quando me despedi, pensei, bem, eu preciso aqui de um tempo, não é? Tinha juntado dinheiro, então tive mais ou menos 6 meses, eu acho que não chegou a ser tanto. Sim. Mais ou menos 6 meses sem trabalhar, então fui estudar várias coisas, fui fazer formação em coaching, PNL, cristaloterapia, reiki, tudo o que tu quiseres lembrar, eu andei para ali a fazer. Certo. Só que depois fiquei sem dinheiro e pensei, bem, tenho que arranjar um part-time. E já nessa altura eu tinha-me apaixonado pela parte do coaching. Então pensei, eu gostava de trazer qualquer coisa e de começar a trabalhar com isto. E foi aí que eu comecei a criar um Instagram e a partilhar coisas. Mas sabes quando é muito forçado? Era assim que eu estava, é muito forçado, isto tem que acontecer, isto tem que acontecer. Exato. E arranjei um part-time numa loja de desporto. Tem tudo a ver, mas pronto, às vezes nós temos de sair, não é, dessa zona. Exatamente, mas mesmo assim ainda mais, foi mais frustrante ainda, não é? Porque de repente eu estava num sítio em que eu não sentia que estava a crescer nem a aprender nada. Pois. Para ti, é? Para mim não dá, para mim eu tenho que estar a aprender alguma coisa. Está sempre em expansão, sim. E então nisto veio uma proposta de trabalho na área da arquitetura. Muito pressionada, eu não queria aceitar na altura, mas entretanto pensei, bem, vou arriscar, vou aceitar, logo se vê. Ok. E aceitei. Saí do part-time, larguei aquela ideia que eu tinha de criar um projeto de coaching e comecei a trabalhar nessa empresa no âmbito mais corporativo, ou seja, na parte de escritórios, a fazer os estudos para os escritórios das plantas, né, projeto, a fazer gestão de obra, a fazer orçamentação, portanto, fiz tudo e mais alguma coisa. E foi onde eu estive até agora, portanto, estive lá 4 anos. Eu nunca me identifiquei com o trabalho em si, eu sabia que não era aquilo que eu queria, apesar de que eu dava-me super, super bem, e foi um dos motivos também pelo qual eu fiquei tão... Foste arrastando, não é? Super bem com toda a gente lá dentro, nós éramos uma família, não é? Literalmente. Ainda hoje me dou super bem com eles, depois de ter saído. E fui deixando ficar também por medo e por não saber, tipo, o que é que eu vou fazer, não é? Tipo, eu não sei o que é que eu vou fazer. Certo.
Só que quando eu entrei para este mundo mais dos espaços corporativos, não é? De escritórios, eu comecei a perceber que havia outras dinâmicas, que havia outras coisas que as pessoas tinham em atenção que nunca nos tinham falado no curso. Então eu comecei a perceber que eles tinham imenso cuidado com a saúde das pessoas daquele espaço. Se calhar cá em Portugal ainda não vês tanto, mas lá fora então isto é mato, tipo, imenso cuidado, então... Mas esta empresa, tu trabalhavas cá ou não? Cá. Era cá? Pronto, ok, sim, certo. Mas diz, desculpa que interrompi. E é uma empresa portuguesa. Sim. E começar aqui a perceber que existia um mundo um bocado diferente daquele que eu conhecia. Então eu comecei a pesquisar sobre isso. E foi aí que eu comecei a encontrar coisas como psicologia ambiental, neurociências aplicadas à arquitetura, certificações de edifícios com foco na saúde do usuário. E eu assim, isto é incrível. Opa, que giro mesmo. Isto é Sabe incrível. Isto, quando de alguma forma as coisas começam a aparecer, começa a cair fichas. Sem dúvida, sim. E eu comecei a estudar, comecei a procurar, não havia nada no mercado português para eu estudar sobre esses temas, então comecei a ir para fora, fiz formação em neurociências aplicadas à arquitetura, com uma entidade brasileira certificada pela Academia de Neurociências Americana. Portanto, eu comecei aqui a procurar outras ferramentas que viessem agregar e que eu pudesse realmente trabalhar com pessoas, porque era o que eu queria trabalhar com pessoas. Pois. E apesar de nós, na arquitetura, dizemos que trabalhamos para as pessoas, não é bem isso que nós fazemos. Não é bem isso, ok. Tem que se mudar aqui um bocado o mindset, não é? Sim, e nessa altura, portanto, estamos a falar em 2018, e eu transformei aquilo que era o meu Instagram de vertente coaching e comecei a dizer, olha, mas eu também falo, eu sou arquiteta, as pessoas não sabem, eu sou arquiteta, e comecei a falar disto, e comecei a trazer alguns conceitos, tipo, e a trabalhar em cima disto. Só que o que acontece? Eu ainda não estava muito bem emocionalmente, então ainda era aquela obrigação de, eu tenho que fazer isto acontecer, porque eu tenho que sair deste trabalho, porque eu não gosto disto, porque eu não me identifico. Sim. E essa pressão fez com que eu demorasse 4 anos a conseguir alinhar, porque eu estava sempre numa de tem que ser. Entretanto, veio uma pandemia, não é? E 2020 foi para esquecer, porque entretanto acabei um relacionamento, acabei uma série de coisas, pensei, este ano é para esquecer as coisas, tipo, olha, acabei por dizer assim, eu vou aceitar, foi aí que eu aceitei que estava naquela empresa, eu estou nesta empresa por algum motivo, então eu vou aceitar que estou aqui e estou aqui para aprender, porque realmente eu estou aqui para aprender e não é por acaso que eu vim aqui parar. Aliás, todo o conhecimento e esta paixão que eu fui ganhando pela arquitetura foi nesta empresa que eu ganhei. Então acabei por me dedicar muito aos estudos, na altura até me inscrevi no doutoramento, ok? Só que depois tive imensa dificuldade em arranjar um orientador, porque eu queria fazer um doutoramento que ligasse a arquitetura com as neurociências, e ninguém faz isso. Não está preparado para isso, não é? Então eu tinha uma orientadora que dizia, eu oriento, mas eu nem consigo dar referências bibliográficas porque não sei. Eu não sei, Não é? Então eu no final do ano, 2020, acabei por desistir do doutoramento, cancelei e disse, se for para fazer vai acontecer, mas não vai ser agora e vai ter que ser com alguém que realmente me oriente e que faça sentido e que seja também para agregar ao doutoramento. E o ano passado tentei novamente lançar-me com um projeto, porque eu sempre percebi que os meus problemas na empresa que eu tinha agora é porque eu tinha muita dificuldade. Lá está, aquilo que eu estava a dizer há bocado, eu tenho essa capacidade de ver de fora, então eu não conseguia perceber como é que uma empresa com tanto potencial, sabes? Já acreditava em tantas coisas, não é? Numa área incrível e tudo mais, que tipo não fazia nada por aquilo. Certo. Sabes? Então a mim fazia-me confusão, tipo, Jane, e depois havia muita pressão de nós temos que arranjar clientes, estás a ver? Sim. E ao mesmo tempo eu sentia tipo, mas como? Porque eu não tenho as ferramentas, porque eu não consigo, porque hoje em dia o mundo digital é que está a dar. E nós não temos mundo digital nesta empresa, não é? Eu não vou andar porta a porta a vender, até porque eu não tenho esse tipo de perfil. Há pessoas que têm, nada contra, mas eu não tenho. E de facto neste momento isso já não se justifica, não é? Eu não tenho esse perfil, então eu sempre tive muitos choques dentro da empresa por causa disso, tipo, porque eu não me identificava com a forma de trabalhar, eu não me identificava com a forma de liderança que havia ali, e apesar de me dar super bem com toda a gente, eu estava sempre tipo do contra, sabes? Eu era sempre a pessoa do contra, de género. Mas sabes que é normal isso acontecer, é muito típico aquilo que tu estás a dizer, conhecendo agora o teu caminho, não é? E a tua missão de vida, é assim que começa. Ou seja, é muito, tipo, eu até me dou bem com toda a gente, mas estou-me bem, até sou boa onda, não é? Até sou uma pessoa simpática, agradável, até consigo pôr-me no lugar do outro, aceitar o outro, aquelas questões que estávamos a falar inicialmente,
epá, mas depois parece que vives com aquele turbilhão todo dentro de ti que Sim, não consegues perceber como é que aquelas pessoas têm aquelas ferramentas todas e não conseguem liderar, não é? Há sim, muito, ou seja, quando nós temos energias, como tu tens, uma energia clara de liderança, ah, começas a chocar com outros líderes. sim. Percebes? Não é que, por exemplo, tu agora recordas, não é? Não tens problema nenhum, nunca tiveste problema nenhum com essas pessoas, mas de Nada. facto simplesmente chocas com a forma de liderança porque Sim, tu mesma sim, tens essas energias, estás a perceber? sim. É muito giro e identificar isso e saltar fora, não é? Mas não é fácil, não é E fácil. então eu estava muito nesta coisa de eu não percebo, e eu tinha estas conversas, tipo, e as minhas conversas assim, eu não sou muito, tipo, eu odeio confrontos, então isso é um defeito entre aspas meu, há bocado não te disse, Bem, odeio confrontos, então eu tento sempre levar as coisas, então a minha conversa era sempre como estou a conversar contigo e dizer, olha, eu não claro. percebo, nós podemos fazer isto, 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 e depois dava as soluções, né? Nós podemos fazer isto, 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 tipo, tínhamos muito Tu mais és ótima a dar potencial, podemos dar soluções, tu mais não sei o quê, podemos não sei o quê, arranjas só logo que soluções, sim. aquilo era do género, as pessoas tinham interesse, mas de repente passou um ano e estava tudo igual. Pois, E eu comecei a pensar, gente, eu tenho 29 anos e para mim não faz sentido eu estar numa empresa em que está tudo igual. Pá, claro. respeito, acho que vai haver perfis para estarem aqui, acho que a empresa tem imenso potencial, mas não é para mim. E Claro. acabei por ter esta conversa também com a minha chefia e disse, sinceramente, eu acho que vocês não me querem aqui. Porque, tipo, eles queriam, mas ao mesmo tempo, tipo, estava eu a dizer, tipo, eu acho que não sou a pessoa certa para estar aqui. Sim. Porque eu vou estar sempre em choque. Eu vou estar sempre em Opa, choque. tão linda essa Vamos honestidade, não estar é? sempre em choque. Só que pronto, na altura acabei por ficar, fiquei mais um Uhum. ano nesta tentativa de isto vai resultar e tu estás aqui a aprender, etc, etc. Enquanto isso, também muito agarrada à questão de eu estou a lançar um projeto à parte, então isto vai funcionar, mas estava naquela energia super masculina do tenho que fazer mais e mostrar mais, não Sim. sei o quê. Até que cheguei ao final de, primeiro, acabei por dispersar imenso, estás a ver aquilo que estavas a dizer no início? Uhum. Comecei com um tema no início do ano, no final do ano já estava a falar com uma coisa que não tinha nada a ver. Tipo, Pois, porquê? Porque não tinha aquela base de para onde é que eu quero ir, o que é que eu quero fazer. Era, isto tem que boa. acontecer é por onde der, Sim. sabes? Eu Então vou isso para fez todo muito lado, vou mudar, vou para experimentar todo lado tudo. a ver onde é que dá. E Uhum. depois cheguei ao final do ano, tipo em dezembro, e estava exausta. Eu já não Pois. conseguia ver o meu site à frente, o meu Instagram à frente, não conseguia lidar com as pessoas que estavam ali, então eu apaguei tudo. E assim, vai tudo ao ar, apaguei tudo. Eu agora, agora é que eu percebo aqui algumas coisas, pois tem lógica, sim. Apaguei tudo, apaguei o meu site, apaguei o Instagram, apaguei tudo, tudo, tudo. A única coisa que eu fiquei foi com a lista de e-mail das pessoas que Pá, na altura brutal. tinham entrado na minha lista de e-mail. E pensei, tenho que me resignar a esta vida, porque eu nunca, não é? Estava naquela depressividade, eu nunca vou Sim. conseguir, tive um ano a tentar, não dava a conseguir, estava muito ali dentro, então achava que o problema não era meu quase, não é? Eu tentei de tudo. E tirei, isto foi no início de dezembro, e tive o mês todo de dezembro e um bocado de janeiro neste processo, até que consegui olhar de Introspeção, fora. não é? Sim, consegui olhar de fora e perceber, não, o problema foste tu, porque tentaste ir para todo lado, não definiste um caminho, foi de género, agora é saúde, depois é sustentabilidade, afinal é não sei o quê, afinal é não sei o que mais, não é? Boa, pois é. E então, em janeiro, Pá. pensei, eu agora vou tentar, mas vou tentar de outra forma. E vai ter que dar, mas vai ter que dar não no eu preciso, mas é uma coisa que eu quero, eu vou fazer acontecer, mas com calma. Então, Exatamente, ao teu ritmo, não é? criei um novo site, criei um novo Instagram, criei tudo novo, comecei a ver também para quem é que realmente fazia sentido eu estar a trabalhar nesta altura, não é? Porque eu, por exemplo, Uhum. ano passado eu queria muito trabalhar com pessoas, porque eu achava que se eu chegasse às pessoas que trabalham com arquitetura e lhes mostrasse este mundo, que era mais fácil levar isto para mais gente, e se calhar até era, Certo. só que eu nem sequer Nunca se sabe, não é? não é? Só que eu nem sequer tinha a confiança e sentia muito isso. Mas Sim. quem sou eu, tipo, que tenho a idade, ou se calhar sou mais nova que estas pessoas, para estar a dizer o que quer que seja, não é? Quem sou eu? Força. Então percebi que se calhar tenho que dar uns passos atrás. Tipo, se calhar é preciso dar uns passos atrás. E dei esse passo, foi aí também que me inscrevi nas líderes, da Inês, também para me ajudar um bocado aqui a A alinhar, centrar, claro. a centrar e a perceber. Então agora tenho, aos poucos, começado isto, até que de repente em março, acordei um dia e eu sou muito assim, eu enrolo, Eu mas quando também sou. decido, para mim é assim, está decidido, não há volta a dar. Então houve um dia Eu que eu também acordei e disse, sou. é hoje que eu me vou despedir. E conclusão, cheguei ao escritório, entretanto caiu-me uma obra e eu assim, não quero saber, é hoje que eu me vou despedir, não quero saber. A obra acontece no tempo em que ainda tenho Ora que nem chegar à mais, casa. ora nem Eu vou-me mais. despedir e despedi-me nesse dia. Foi em 14 de março, despedi-me no dia 14 de março. Bolas.
dei um mês e meio, acho, à casa, né? Tinha que dar 2 meses, porque eu estava efetiva. E, entretanto, desde que saí, estou 100% dedicada ao meu projeto e, mais uma vez, tipo, não é perfeito, não é? Estou há 2 meses, está agora a fazer 2 meses, talvez mais ou menos que eu estou dedicada, é um caminho em construção. Claro. E ainda é um bocado em validação no mercado, a perceber se realmente faz sentido e algumas coisas que nós vamos percebendo que se calhar não pode ser logo como nós queremos que seja, não é? Claro. Às vezes temos que primeiro começar... Mas no fundo isto vais andar aqui, eu acho que vais andar um pouco a vida toda, não é? Porque tem muito a ver com a tua energia da própria experiência, não é? Ir Sim. por ali, por acolá, se bem que lá está, vais chegar a um ponto em que as coisas já vão estar equilibradíssimas e já vão fluir, porque eu acho que já está a fluir muito bem, a tua mensagem flui muito bem neste momento, eu sinto isso, não sinto dispersão, pelo contrário, eu estou mesmo a ser muito honesta contigo, não sinto dispersão nenhuma, sinto um caminho muito, como é que eu ia dizer, um caminho muito sustentado, sabes, com conhecimento, com sabedoria, quando tu estavas a dizer assim, epá, quem sou eu assim tão nova para ir para ali? Tu sabes que isso é uma crença, não é? Sim, mas eu entendi, atenção, eu coloquei-me no teu lugar e percebi o que tu disseste, mas eu não te posso apoiar nesta crença, porque claro que tu já és claramente, dado aquilo que tu transpareces através do teu projeto e do que tu escreves, do que tu fazes, a energia com que colocas nas coisas, esta sabedoria não tem 29 anos, percebes? Sim. Tem muito mais, estás a perceber, é tipo, és uma alma velha que já tens montes de, tens uma sabedoria imensa, só estás num corpo jovem, estás a perceber, e mesmo que fosse uma sabedoria só de 29 anos, já eram 29, já era 29, estás a perceber, é muito esta ideia que as pessoas parece que têm que ter um cabelo branco para ser credíveis, Sim. Não. Um cabelo branco, uma série de formações, não é? Especialmente de universidades, já ter trabalhado nós também com... validamos muito isso ainda, em Portugal, eu tenho essa sensação que nós em Portugal ainda validamos muito o canudo, não é? E às vezes, tipo, somos capazes de escolher primeiro uma pessoa que tem um canudo, só que depois acabamos por ir para que se calhar às vezes não tem, mas que é muito melhor naquilo que faz, não é? Claro. E o conhecimento também se vai ganhando. Claro que eu, para fazer arquitetura, preciso ter a formação em arquitetura, porque há coisas que é preciso ter esta formação. E foi muito importante. Eu acho que todo o teu processo, mesmo estas empresas, pronto, tu passaste. Ai, desculpa. Não faz mal. Já tem aparecido aqui nas minhas conversas os bebés, as crianças, nunca apareceram animais, portanto, ela pode aparecer. Susto, mas ela assusta-me, que eu fico mesmo assustada quando ela começa nisto. Ai, meu Deus. Também pode aparecer, não te preocupes. Mas eu estava-te a dizer que há muito esta ideia e acaba por ser ridículo, não é? Porque de facto tem muito a ver... Desculpa, eu tenho que... Espera aí, desculpa. Não faz mal. E lá está, isto é a primeira vez, não é? Que me aparece um animal, não é? Nestas conversas e está tudo certo. Voltei, desculpa. Não faz mal, não te preocupes. Meu Deus. Não te preocupes. Não interrompeu aqui nada, nem. Aliás, a conversa está a ser muito boa, mas não ficou prejudicada por causa disso. Exatamente, é mesmo isto. Há muito um pré-conceito e que acho que pessoas como tu, se calhar como eu também, vieram muito para curar isto, não é? E eu acho que há ideias. As pessoas têm ideias, têm inspirações, têm formas, e a forma como tu estás a lidar com as várias coisas, não é? Porque tu acabaste por ainda não explicar aí a 100% qual é o teu projeto, não é? Que eu acho que é muito interessante. Quem for ver depois as tuas redes sociais, o teu site e tudo mais, vai perceber que isto tem toda a lógica. Toda a lógica. Eu pelo menos sinto isto, não é? Quando tu dizes assim, quem sou eu para explicar isto a alguém? Isto tem toda a lógica, isto é o futuro. Isto é o futuro, isto é a base de tudo,
não é? Sim. Mas pronto, mas explica lá em que é que se baseia o teu projeto, o que é que tu fazes, em que é que tu podes ajudar as pessoas. É um projeto muito direcionado para mulheres. Eu por acaso gostava que até tu me dissesses porquê, porque achei piada, eu ainda não tinha consciência disso, mas tu tens escrito em várias partes, né, que é muito direcionado para mulheres. Eu também gostava de perceber, eu acho que é muito também para trabalharem muito esse lado feminino, e porque as mulheres também estão muito mais receptivas, não é, a isto. Mas explica lá, o que é que neste momento, como eu disse, tu és uma terapeuta da casa, não é? Então explica-me o que é que tu fazes. Claro, então neste momento eu trabalho maioritariamente com a parte de interiores das casas, ok? Trabalho tanto com o projeto de interiores, ou seja, ajudar as pessoas, neste caso as mulheres, a alinharem as suas casas, a tornarem as casas harmoniosas, saudáveis. Eu acredito muito que, assim, primeiro há uma frase que eu gosto de dizer que é: nós passamos 90% do nosso tempo dentro de espaços, estou sempre a dizer isto, e 60% deste tempo todo que nós passamos é dentro de casa. Então nós passamos mesmo muito tempo dentro de casa, e claro que com a pandemia nós fomos nos apercebendo que a casa tinha muito impacto na nossa vida, por isso é que havia montes de filas em lojas de bricolagem, etc., na altura, de pessoas a fazerem melhorias na sua casa. E eu, para mim, isto sempre foi tipo base, não é? Eu sempre senti isto base, não é? Para muitas pessoas é agora, mas para mim, desde que eu comecei a estudar estas áreas, para mim era base que, contrariamente àquilo que me ensinaram na faculdade, a arquitetura é para as pessoas e com as pessoas. Nós todos moramos em arquitetura. Não moramos em casas da música ou sítios XPTO, mas os prédios onde nós moramos são arquitetura. São feitos por arquitetos. Não tem como não ser. As nossas cidades são feitas por arquitetos. E até mesmo o parque da cidade foi desenhado por um arquiteto paisagista. Exatamente. Portanto, quando nós achamos que não existe arquitetura na nossa vida, ou como já me disseram, eu tive muitas pessoas a dizerem que achavam que a arquitetura era uma coisa elitista e para quem tinha dinheiro, e eu digo, não é, porque tu moras numa casa, e a partir do momento que moras numa casa... Claro, toda a gente, exatamente. Percebes? Tem e então, base. para mim, se todos temos esta base de todos moramos em casa, nós temos de ter casas alinhadas connosco, não casas que são aquela cópia de todas as casas que vemos nas redes sociais e etc., que nós vamos pesquisar e gostamos muito, só que depois não nos identificamos quando colocamos em ação na nossa casa, nem a casa que é uma capa de revista que fica muito bem nas fotos, mas depois nós não a vivenciamos, não é? Sim. Então é muito isso que eu transmito, que é uma casa harmoniosa, saudável e alinhada com quem lá vive. Claro que estamos a falar de casas, não faço só casas, nem trabalho só com casas de mulheres, não é? Mas claro, é muito... Claro, eu acho que a energia da mulher, a energia feminina é muito mais deste cuidado e intenção, e então é muito mais fácil para mim comunicar para aqui, até porque o que acontece depois é uma coisa mágica que são os maridos que validam. Então eu tenho muitas clientes que dizem, eu gostei do teu trabalho, já falei com o meu marido achou que sim, que era por aí. Então é muito, eu trabalho com toda a gente que mora em casa, percebes? Mas comunico muito para a mulher, porque eu acho que a mulher neste caso é que tem esta decisão de tornar o lar um lar. Ok, tem Ou seja, o homem pode ser, tipo, ele consegue ter aquele pormenor mais global da estrutura, da localização da casa, sabes? Aquelas coisas mais racionais de, mas isto convém estar à beira do metro ou à beira de uma autoestrada, claro, ou seja, claro. Não é? E depois chega a mulher e é que vai tornar aquilo num real lar, já deixa de ser uma casa para se tornar um lar. Então, para mim, nada fazia mais sentido do que falar para essas pessoas, para as pessoas que tornam as casas em lares. Pronto. Engraçado. Para além da parte do projeto de arquitetura, trabalho muito com formação, porque eu sei que ainda temos esta questão de que um projeto de arquitetura é uma coisa cara e as pessoas não querem muito investir, não é? Apesar de eu achar que não é caro, aliás, diria já que o mercado está com valores demasiado baixos para o trabalho com um projeto de arquitetura. Não é? Manda, porque são muitas horas de trabalho, mas entendo que não é uma coisa que as pessoas hoje em dia digam que é uma necessidade base, sim, base. E que não querem estar a investir este dinheiro todo. Então eu tive que ir arranjar outra solução para chegar a essas pessoas e para as ajudar. E para mim então foi através de formação, de cursos que ajudam as pessoas a alinhar os seus lares de forma mais fácil, não é? Em vez de estarmos aqui nas dicas, porque às vezes é tipo, usa esta cor, usa aquela cor. Para mim não é usa esta cor, é usa... Não. Tudo o que são detalhes que estão alinhados com aquela que é a tua intenção para a casa. O que é que tu queres sentir lá dentro? É assim que eu trabalho. Eu trabalho com o que é que tu queres sentir lá dentro de casa. No fundo, imagina, por exemplo, eu agora até te pedia uma coisa qualquer, não é? Tu vinhas me conhecer, conhecias as pessoas da casa, conhecias a casa, ou seja, faz parte do teu trabalho. Estou a tentar aqui perceber. No fundo, olha, estás a ver, eu sinto-me mal no meu quarto, então
lá está, com essa dinâmica que tu estás a dizer, eu achei muita piada, pronto, nas pesquisas tu usas muito o equilíbrio dos elementos da natureza, das cores, não é? Pá, realmente isto é uma parte fantástica, e várias coisas, não é? Decoração, ou seja, tudo isso para harmonizar de acordo com a pessoa, não é? Muito de acordo com a própria, que eu achei piada, que tu bates nisso em vários pontos da apresentação, com a essência e com a intenção que a pessoa tem para a casa, não é? Que isso é algo que as pessoas simplesmente não têm, não é? Não, a maior parte das vezes desligam-se muito disso, não é? Eu quero que seja uma casa bonita, então vou copiar e vou ver inspirações, seja ao Instagram, ao Pinterest, às revistas de decoração, às lojas de decoração, e acabo por trazer. E às vezes o que é que acontece? Ou está muito bonito e eu olho assim, gosto, mas depois tipo, falta aqui qualquer coisa, ou está uma confusão porque eu fui trazendo coisas aleatórias e isto nada bate com nada, e para mim a base é sempre a intenção. Então eu digo, o início do processo é sempre perceber o que é que eu sinto relativamente à minha casa neste momento, o que é que está alinhado, o que é que não está, e o que é que não está, então o que é que eu gostava de sentir, não é? Se estavas a dar o exemplo, não me sinto bem no quarto, ok, então o que é que gostavas de sentir no teu quarto? Exatamente. E nós depois vamos pegar no o que é que eu gostava de sentir, nessa emoção, nesse sentimento, e vamos transformar isso em cores, formas, mobiliário, vamos transformar isso em sons, aromas, em tudo o que compõe a decoração do espaço. Certo. Só conseguimos manifestar a casa quando definimos primeiro as nossas intenções. Certo. Porque senão, o que acontece, e que é muito também comum nesta área, é nós estamos a contratar um arquiteto ou um designer, ou decoradores, e dizer, eu quero isto. Às vezes até chegam, é muito, muito comum, já me aconteceu, e já aconteceu muitos de colegas meus de profissão, que é as pessoas chegarem lá com as imagens e dizer, eu quero isto. Pois. Sabes? Porque elas gostam visualmente e nós somos pessoas extremamente visuais e cada vez mais estamos sempre em estímulo visual. E não há mal nenhum de eu gostar de tudo pequeninos, visual. Só que a beleza que vai existir é uma consequência de tudo o resto. Pois é. Não é o pressuposto nunca pode ser tipo, eu quero que seja igual a isto. Exatamente. Porque o igual se calhar não me vai servir. Não é? Exatamente. Então é preciso ir buscar mas porquê que o que é que, e muitas vezes o que é bom e engraçado fazer neste caso é, eu gostei desta imagem, mas o que é que eu gostei? Porquê é que eu gostei desta imagem? Porque por norma não é só, nós não gostamos simplesmente porque é bonito, existe ali há lá qualquer coisa, não é? Ou é a cor, ou é a composição, ou fez-nos lembrar qualquer coisa, ou transmite-nos paz, ou, sabes? não é? Há muito aquela, por acaso é mesmo muito interessante tu dizes isso, até porque a casa, não é? E isto é uma das vertentes, não é, do teu projeto, não é? A casa está muito associada aqui ao lugar onde nós nos permitimos sermos nós mesmos, onde nós permitimos ter prazer, rir livremente, fazermos as coisas que gostamos, descansarmos, que isto é essencial, não é? Descansarmos bem, tu também falas muito nisso, não é? Ou seja, é tão importante, é certo que eu até consigo compreender. É como tu dizes, nós passamos 90% do nosso tempo dentro de espaços, mas realmente, às vezes em casa, a não ser na pandemia, não é? Mas às vezes em casa nós estamos muito pouco tempo, não é o meu caso, mas estamos mesmo muito pouco tempo, só chegamos ao final do dia. Estamos a dormir, não é? É muito tempo, mas a maior parte é a dormir. Então mas, por exemplo, tu estás a dizer uma coisa muito importante, porque a maior parte das vezes tu fazes o jantar, o dormir e o pequeno almoço. São duas refeições super importantes e uma fundamental que é o dormir, que as pessoas desvalorizam muito o dormir e que é essencial. E que às vezes, quantas vezes tu chegas ao final da noite, não é? Ou outro dia para ir para o trabalho, estás super cansada, estás super desalinhada, não? Porque não foste recuperar essa energia no teu ninho, porque é muito vista, a casa é muito vista, eu não tenho para onde ir agora, e vou para casa, porque toda a gente vai para casa, e não como aquele recolhimento, não é? O lugar de ninho, não é? Por isso é que isto tudo para mim faz muito sentido, o alinhamento com tudo, não é? Aliás, eu já me fazia, eu sempre gostei imenso de ver programas de design e arquitetura e tudo mais, porque eu achava muita piada aquela construção desde o início de acordo com a pessoa. Estás a ver? Porque havia ali um trabalho que era muito mais do que a construção em si, pôr este tijolo, pôr aquilo, porque aquilo que eu vou ouvindo, as pessoas o que falam é de quê? Eu agora tenho que escolher a casa de banho, os azulejos, mas não sei o quê, mas não sei, e é muito mais do que isso, não é? Sim, é muito mais do que isso. E eu acho que isto, tem tudo, eu acho que tem tudo para
Ou seja, isto é um novo paradigma. Tu Uhum. até podes dizer, se calhar isto já acontece noutros lados do mundo, não interessa. Mas isto é um novo paradigma, é uma coisa com a qual tu te identificas, não é? Sim. Muito, não é? Sabes muito e faz todo sentido, não é? Sim. Diz o que ias. Pegando aqui nesta questão que estás a falar do sono até, para te dar esse exemplo. Uhum. Para mim a casa conecta-se com as nossas, eu digo que nós humanos temos 4 componentes, que é a nossa componente física, tipo Sim. o nosso corpo, Uhum. né? Uhum. A nossa componente Matéria. mental, Uhum. portanto as nossas ideias, etc., as nossas emoções, o emocional, e a nossa componente energética, pronto. Claro Sim. que nem toda a gente vai concordar com esta última, mas eu acredito que ela existe. Claro que sim. Uhum. E a nossa casa ajuda-nos em todas. Por exemplo, a questão do sono tem muito impacto na nossa componente física e mental e emocional, não é? Quando nós não temos um bom Energética sono, também. aquilo também, ela vai impactar em tudo. Sim. E muitas das vezes, e uma frase que me marcou aqui dos meus estudos foi, e eu partilho também, não sei se tu já me ouviste dizê-la, mas é basicamente isto. Quando nós procuramos ter uma vida mais saudável, nós vamos olhar para quê? Para a nossa alimentação, Sim, vamos eu olhar vi para o isso também. exercício Sim. físico, mas nunca olhamos para a nossa casa, que é um espaço onde nós passamos mesmo muito tempo. Então, às vezes, o que é que acontece? Nós temos um problema, cuidamos, fazemos tudo para cuidar dele e mesmo assim ele não se resolve. E às vezes o problema está na casa. É brutal, sim. Por exemplo, eu fiz tudo, mas eu continuo a ter uma péssima noite de sono. Mas se calhar a pessoa não olhou para o quarto dela, não percebeu que tinha demasiados estímulos ou que tinha luz e não devia ter. Nós devemos dormir sem luz, idealmente, não é? No escuro. Ou tem uma orientação que não é a melhor e o quarto fica muito quente ou fica muito frio. Existe uma série de questões aqui que podem estar a influenciar o sono e que podem ser resolvidas através de quê? Do espaço, que eu não preciso estar a tomar medicação. Se calhar é só um ajuste no meu espaço. Da mesma forma... Mesmo. É muito interessante. Muito. Da mesma forma que... Agora estava a falar de sono e a falar de outra coisa e esqueci-me. E falhou. Falhou aqui. Mas basicamente para dizer que a casa está muito relacionada com a nossa saúde e que eu gosto muito de ir aí, que é mesmo as cores que nós pomos lá. Porque é que nós escolhemos aquela cor, não é? Porque é que, em vez de irmos pela cor tendência do ano, que todos os anos sai uma cor tendência e vamos atrás dela, porque é que nós não vamos perceber? E existe uma coisa chamada psicologia das cores, está mais que estudado, e eles usam no marketing para nos influenciar o tempo todo. Exatamente, sim. Pegar nisso e trazer para a nossa casa, não é? Sim, tipo, o que é que significa esta cor e porque é que eu a quero pôr no quarto? Vai ser boa para eu ter no quarto? E quem fala de cores fala de aromas, fala de formas, fala de texturas, fala de tudo que é estimulado ou que é estimulante para os nossos sentidos, não é? Claro. Porque o nosso corpo absorve a informação através dos sentidos. Então eu gosto de dizer, nós temos um superpoder, ou melhor, 5 superpoderes, e às vezes achamos que é tipo banal, mas não é. É mesmo. Porque os nossos estímulos, especialmente a nossa questão emocional e tudo, é ativada através dos nossos sentidos. Sim, sem dúvida nenhuma, nenhuma. Não, é verdade. É algo que é como eu digo, é algo que é muito, muito, muito importante e muitas das vezes é completamente desvalorizado. E eu concordei, tu começaste a dizer, há imensos problemas que às vezes nós temos na vida e que não fazemos ideia que têm origem na casa. Pronto, eu comecei a tomar consciência disso quando comecei a estudar a numerologia da casa, não é? Pronto, que aliás até falámos sobre isso. Porque eu realmente também não tinha muita noção disso, percebes? Processos que não andam para a frente, projetos que não são, olha, imagina, falando aqui em arquitetura, quantas vezes, já ouviste isto montes de vezes, projetos que estão não sei quanto tempo numa Câmara para serem assinados, não é? Que são muito demorados, que demoram anos ou meses ou o que quer que seja, e a pessoa até quer andar com o projeto para a frente. Às vezes... precisam de alinhar a energia da casa onde estão naquele momento, porque depois há outro aspecto que eu gostava aqui, para não me demorar muito, mas gostava muito de tocar. Há muito aquela ideia, ainda no outro dia tive uma conversa com uma rapariga sobre isso, há muita gente a viver em casas arrendadas hoje em dia, não é? E tipo, mas eu vivo numa casa arrendada, eu não vou fazer mudanças nenhumas, eu não vou mexer em nada, não vou pintar paredes que eu depois tenho que pintar igual, ou não vou andar a mudar móveis, ou não vou pendurar coisas. A verdade é que tu mesmo numa casa arrendada, tu tens que, não é? Porque tu não foste para lá por acaso, ela tem um objetivo na tua vida, tem um propósito, não é? A própria numerologia diz muito isso. Ou seja, tu tens de alinhar com isso, não é? E uma das coisas é mesmo essa, a decoração. Às vezes pode ser decoração simples, em que tu não precisas fazer grande manipulação, uso de plantas, o uso dos tais aromas, não é? As cores também podem não ser nas paredes, não é? Sim, eu por acaso tenho tocado muito nesse tema,
porque tenho-me apercebido que a maior parte das pessoas diz que eu não vou investir numa casa que Já não é viste? minha. Muita Não é? gente, sim. E tu pensas, assim, mas tu moras lá. Pois é. Quanto tempo passas dentro de casa? Sim, E sim. tipo, e porquê é que não vais investir naquilo que é o teu lar? Não dormes lá, não fazes lá as tuas refeições, não crias lá relações de família, não é o que seja. Mas isto é Portanto, uma ideia tens muito que- portuguesa. É, E eu nesse aspecto acho que é muito portuguesa. Porque tu vais, sei lá, para outros países na Europa e as pessoas vivem todas em casas E alugadas. A têm vida as toda casas ali. Sim, nunca tem, nunca tem uma casa que Sim, é sim, sim, delas, não sim, é? sim, sim. Portanto, então o que é que essas pessoas vão fazer, não é? O que é que essas pessoas vão Sim. fazer? Isto é uma ideia É muito verdade, nossa, não é? é muito nossa porque nós continuamos a achar que é melhor ter uma casa própria, etc, Sim. etc, e temos este conceito. Mas a verdade é que, pá, se calhar nem nunca vamos conseguir ter uma casa própria, então vou estar uma Claro. vida inteira a viver num sítio com o qual eu não me identifico, não Desalinhado, é? A não é? questão é esta. É Exatamente. tipo, vou estar sempre a fugir, depois tipo, não consigo ficar em casa muito tempo, tenho que andar sempre fora, ou Claro. estou de férias e preciso de ir para fora porque eu não aguento a minha casa, ou Mas não é posso. mesmo, é mesmo. E às vezes eu é acho só. que é tipo, é pensar nisto, é 60% do tempo que nós vamos estar assim. Eu vou estar 60% da minha vida neste pensamento de eu não gosto da minha casa e não sei o quê, blá blá, e a queixar-me. Porquê? Porque tenho receio de quê? E mesmo pintar uma parede, qual é o problema de pintar uma parede? Sim, 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 Se eu sim. dissesse assim, fazer obras, ok, não preciso fazer obras. Sim, Mas pintar uma parede, comprar mobiliário alinhado, trazer plantas, claro. trazer texturas, portanto, são coisas que mesmo que eu mude de casa, eu posso levar comigo. Se eu não quiser levar comigo, eu posso vender, posso dar a Sim, alguém. sem dúvida nenhuma. Por acaso, a pessoa com quem eu estava a falar, eu estava a falar-lhe nisso, e ela disse assim: opá, realmente tu tens razão, olha que eu já cá estou há muitos anos, nunca fiz nada, nunca pus isto à minha maneira, porque pronto, tem a ideia de comprar uma casa e tudo mais, e realmente, se calhar até o segredo está nisso. Muda a tua Exatamente. casa, não é? Alinha a tua casa E se e calhar a a tua casa... vida, Uhum. e a tua vida, porque até foi num contexto terapêutico, portanto até Uhum. estava a nível, havia ali muita confusão, não é? Uhum. Energética e tudo mais, como tu estavas a dizer. Epá, e é muito isto, eu acredito muito e acho que isto tem tudo para correr bem, exatamente porque eu também sinto muito Sim. que é por aqui, estás a ver, que é a energia muito do que está à nossa volta, dos castelos que nós temos à nossa volta. Sim. Olha, então mas diz-me só assim para terminar, que nós já estamos aqui com o tempo muito avançado, tu não queres só ficar pelas casas, não é? Qual é o teu sonho? É tocar aonde? É só nas casas individuais? Porque a verdade é que se tu fores tocando em casas individuais, tu já Uhum. estás a fazer muita diferença e tu sabes disso, não é? Tu já Uhum. fazes. Mas é este o teu objetivo, não é? Não. Eu sei que tu és muito nova, não é? Mas é este o teu objetivo? Ou Não, qual olha, é eu o teu adoro, sonho, não é? não, eu adoro trabalhar vários tipos de espaço e um que eu gostava muito de trabalhar, ou dois que eu gostava muito de trabalhar era o educacional, porque eu acho que os ambientes têm um Boa! impacto enorme nas crianças, Que boa ideia! Sim, sim. e o hospitalar, porque é Boa, dos espaços assim, mais impactantes, existem mesmo. montes de estudos, inclusivamente, que mostram que se os hospitais forem bem cuidados e tiverem um certo tipo de características que ajudam na recuperação dos doentes, Sim. na redução de toma de medicação, portanto existem alguns estudos já nisto. Ai, isso é fantástico, isso agrada-me muito. E eu adorava Muito trabalhar mesmo. assim nestes dois ambientes. Porque Acho sabes que o que eu hospitalar acredito, é um bocadinho mais longínquo. eu acredito porque é tudo feito muito a chapa 5, não é? Uhum. Mas eu acredito, e pronto, não é por ter sido a minha área durante muitos anos, não só isso, mas eu acredito mesmo nisso. Sabes que eu no outro dia até dei comigo a pensar, porque eu já nem me lembrava disso há muito tempo, mas até estava a refletir sobre Uhum. tratamentos e tudo mais. Por exemplo, eu acho que se calhar desses teus estudos já deves ter chegado a essa ideia. Há hospitais noutros lados do mundo Uhum. que alinham os Uhum. tratamentos, por exemplo, imagina, tu vais fazer um tratamento para o coração, a hora do coração é de X horas a Uhum. X horas, portanto fazes o tratamento àquela hora, cá os tratamentos só se faz durante o dia. Sim, Não se faz coisas à noite, a não ser sim, que seja uma coisa emergente, não é? sim, que seja Tipo, uma urgência. imagina, Uhum. tratamentos complexos como Uhum. quimioterapia, ou que até nem precisa ser quimioterapia tão complexo, não é? Mas imagina, eles fazem de acordo com as horas em que aquilo vai resultar mais independentemente Sim, de tudo o resto. possivelmente na relação com o ritmo circadiano, não é? É isso, está Ou seja, relacionado vão com o ver ritmo tipo as circadiano. pulsões, a que horas é que é ativada a função, vamos chamar assim,
completamente, porque tem Sim. muito a ver, e eles funcionam muito desse género, sei lá, há hospitais, por exemplo, na Índia, em que eu não sei se tens noção, que eles têm mantras o tempo todo, mantras de cura nos corredores, e a pessoa está a ouvir aquilo o tempo todo. Sim. Eu às vezes, eu Há muita conheço coisa, olha. o ambiente hospitalar, não é? Acho que nós estamos completamente desequilibrados. Nós estamos desequilibrados. Nós, por exemplo, eu acho que nos Estados Unidos, claro, e na Austrália também já se vê, pronto, estamos um bocadinho mais avançados nesse sentido, mesmo as alas pediátricas, não é? Que por norma, tipo, coisas básicas como fazer um exame é extremamente estressante para as crianças. Para as crianças, tipo, as máquinas das ressonâncias, aquilo, tipo, aquele barulho, para nós é desconfortável, quanto mais para uma criança, não é? Muito mesmo, então eles foram pegar em princípios de neurociência, aplicaram no espaço e começaram a construir espaços que são tipo, sei lá, barco pirata, então tu vês a coisa, tipo, é um barco pirata, mesmo os enfermeiros estão vestidos de piratas, existe toda uma envolvente para a criança estar muito mais descansada. Eu tipo adoro. Assim. Então eles vão começando a trabalhar os espaços neste sentido, para relaxar as pessoas, para elas estarem mais confortáveis e não sentirem que estão ali, tipo, porquê? Porque de repente, não sentes isso quando vais ao hospital, ficas doente, as pessoas não querem ir ao hospital porque ficam doentes, porquê? Por causa do ambiente que está lá, que é doente. É verdade, tens toda a razão. Não é? Tens toda a razão. O ambiente é doente. Tens toda então, a razão. como é que eu consigo curar uma doença se estou num espaço que está doente? É verdade, é mesmo isso. Tem muita lógica. Aliás, eu estava a ouvir e estava a pensar que faz todo sentido, não é? Não é só. E muitas das vezes não está só relacionado com, porque há muito esta ideia, muito cá em Portugal, que mesmo a nível do privado e tudo mais, se tu colocares uma paisagem bonita, já resolve o assunto, não é bem assim? Não, na realidade é um conjunto de coisas, e claro, de várias coisas. Como é óbvio, há pessoas que vão ter maior impacto que outras, estamos a falar de estudos que existem, que foram feitos e que foram comprovados, mas todos nós temos a nossa individualidade, não é? Sim. Portanto, se calhar para mim vai ter um impacto, para outra pessoa vai ter outro. Sim, mas não dá para ir ao específico, não dá para ir claro. Exato, e generalizar assim ao ponto de dizer, se tiveres um hospital assim, toda a gente vai sair de lá curada mais cedo. Claro que não. Mas existem Mas coisas também há outros aspectos, não é? Exato. Mas há coisas que podemos fazer que vão melhorar a experiência tanto das pessoas que estão a ser lá curadas, como dos médicos, dos enfermeiros e todas as pessoas que trabalham no hospital, porque estão muitas horas lá dentro. Tens razão. E muitas das vezes as coisas também às vezes não são tão positivas para eles por causa das condições que eles têm, não é? Como é que eles vão fazer um bom trabalho se trabalham num sítio que não tem condições? Mesmo. Não é? Também é que depois está tudo ligado, não é o doente só, é o doente, é o sítio, são as pessoas que trabalham lá. Claro que sim. É? Claro que sim. Então, e o espaço tem imenso impacto, não é? E eu dou um exemplo que é assim, é muito fácil de perceber. Se nós tivermos uma rua, temos duas ruas. Temos uma que está mal cuidada, tem janelas partidas nos edifícios, tem portas fechadas com madeiras, não tem natureza, não tem nada. E temos outra que está super cuidada, tem uma fachada toda tratada, tem espelhos, tem vidros, tem natureza. Qual é que vocês escolhem e por onde é que vocês se sentiam seguros a ir? Não é? Sem dúvida nenhuma. E o ambiente, nenhuma. podem ser as duas seguras, mas eu vou olhar para uma e vou dizer, eu não vou para ali porque eu tenho medo. É verdade. O sentimento que aquilo me vai dar não vai ser positivo. Verdade. Isso acontece, assim como acontece em todo lado. Claro não que é? sim. Se não, eu tenho é um mesmo. hospital degradado, o que é que eu vou estar a sentir lá dentro? Não vou estar a sentir super feliz, não é? Não, mas tens toda a razão, e acho que são duas áreas que tu falaste aí muito impactantes, se bem que realmente esta área das escolas educacional e tudo mais, já se estão a fazer muitas coisas, mas ainda estão a anos-luz e é uma área, eu acredito que sim, que seja mais fácil começar, mas isto não há impossíveis para ti, não há impossíveis para ninguém. E eu acho que o caminho é este, não é? Acho que estás alinhadíssima, portanto o que vier, não é? Certamente e tão nova que és, que vai correr bem, e outras pessoas, porque eu também me parece que, embora tu estejas a ter um caminho muito pioneiro e muito independente agora, eu não me parece que vais estar sozinha, percebes? Acho que vão-se alinhar várias pessoas contigo e no fundo acaba por haver aqui uma energia muito de força, não é? Para que as coisas, para que se comece a valorizar, e isso vai acabar por acontecer como em tudo na vida, quando começar a ter efeitos. Ou seja, imagina, isto aconteceu, resultou, fiquei melhor, não é? Fiquei bem, a minha vida mudou, tive coragem para tomar uma decisão, aquele projeto andou para a frente, deixei de procrastinar, deixei o meu emprego, sei lá, coisas assim, coisas que dá alguma... Porquê? Epá, coincidência, olha, mudei coisas cá em casa.
simplesmente, não é? Ou de alguma forma o meu filho tornou-se mais confiante porque na escola dele o espaço também cria um ambiente de confiança, não é? De seguro, exatamente. não é? Em que eu posso ser o que eu quiser. E eu acho que para mim é mesmo por aí, isto é mesmo a energia da nova era e estás alinhadíssima com ela. Olha, Inês, isto dava conversa para muito tempo. Pois dava. Mas olha, diz só assim para terminar, como é que as pessoas te podem encontrar. Tu tens um curso, tu neste momento estás com a segunda edição do teu curso, é? Estou com a segunda edição, pronto, mas as inscrições são hoje. Pronto, então já não vou a tempo. Pronto, já não dá, mas entretanto eu vou lançar mais coisas, mas podem me certo. encontrar tanto no Instagram, portanto Inês Ramada eu depois também vou partilhar, como no meu site, inêsramadaviana.pt, basicamente é fácil, é o meu nome. Boa. E eu tenho já muita informação no site, tenho alguns guias também, muitas coisas gratuitas e mesmo no Instagram partilho muito conteúdo. E este ano, agora não, porque vamos entrar em verão, então é sempre uma época mais paradita, mas este ano vou trazer algumas novidades também nesta vertente. Boa, cá esperamos por elas, olha. Sim. Muito obrigada, gostei muito de conhecer, porque conheci-te ainda melhor hoje, não é? E te dar a conhecer, e foi, olha, eu ficava aqui horas a falar contigo, porque adoro este tema. Muito obrigada mesmo por estás a ser esta mudança, não é, no mundo, mesmo que tão desafiante e com esses processos todos faz parte. Tendo, faz mesmo parte, e eu acredito que isto só te torna ainda uma pessoa mais iluminada do que aquilo que tu já vieste ser, está bem? Muito obrigada, muito obrigada. Beijinho, obrigada. Boa tarde.